Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com o Dr. Leandro Einsmann. O Dr. Leandro é ortopedista, especialista em cirurgia de quadril. E a ideia é discutir com você hoje, Leandro, a respeito do quadril da bailarina e das especificidades dessa articulação tão complicada aí para a bailarina, né? Primeiramente, bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. Legal, João, muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com você de um tema aí super interessante. Ótimo. Bom, então assim, para começar, o quadril da bailarina, ela tem, vamos dizer, duas características da bailarina que diferenciam ela um pouco de outros atletas, de outras pessoas que fazem muita atividade física. Um deles é o que a gente chama uma posição endeors, ou seja, com a perna rodada para fora. Então, praticamente todos os movimentos no balé, as bailarinas ficam com a perna rodada para o lado de fora, né? E uma outra característica que chama muita atenção é a hipermobilidade, né? Então, o quadril é uma articulação que ela é anatomicamente mais preparada para dar estabilidade, menos movimento, mas que a bailarina está sempre desafiando aí nos limites desta mobilidade, né? É, que tipo de problemas que você costuma ver nesses quadris? Então, é um tema muito legal, porque realmente é super comum. Então, a gente, como super especialista de quadril, a gente vê bastante bailarina no consultório. Na verdade, não só bailarina, eu diria mulheres, né, querendo ou não é mais frequente mulheres. Eu já vi também homens, que fazem todos os estilos de dança, assim. Então, recentemente, até eu vi uma menina de 16 anos que praticava jazz e um tipo de dança que eu nem conhecia, que chama stiletto, parece que é com salto alto, né? Então, assim, muitas vezes elas vêm com questões de dor no quadril, né? E muitas vezes com ruídos, que é o que a gente chama de estalo ou ressalto, né? Eu vou começar pelo ressalto, pelos estalos, que são um pouco mais fácil, né? A gente tem dois tipos de ressalto, de estalos no quadril. Um que a gente chama de interno e outro que a gente chama de externo. O que a gente chama de externo é o paciente ele vê um estalo na parte do lado do quadril, como se fosse um ressalto mesmo, e é muito comum que a paciente, quando tem esse tipo de ressalto, ela venha com a gente achando que o quadril sai do lugar. Na maioria das vezes não é um ressalto doloroso, é uma coisa que o paciente consegue viver com isso, mas o paciente fica preocupado porque ela acha que o quadril está saindo do lugar e precisa ver. Muitas vezes só com o exame físico a gente consegue ver que é um ressalto externo, ele é realmente visível, né? Você vê o quadril meio que pulando assim. Isso não é basicamente orientação, não precisa fazer nada. O que causa isso, a gente tem como se fosse uma estrutura tendínea forte na região do lado do quadril, que a gente chama banda iliotibial. A banda iliotibial, que é esse tendãozão forte que tem na lateral, muitas vezes ele acaba sendo um pouco mais tenso, e quando o fêmur vai rodando por cima dessa banda, ela causa esse movimento de estalo. A imensa maioria das vezes é só orientação. Se eventualmente o paciente tiver algum tipo de dor, tal, a gente pode pensar no tratamento. O outro tipo de estalo é um estalo que é audível. O paciente ouve um clique bastante forte, que é o que a gente chama de ressalto interno. Esse estalo audível, ele é causado por um músculo que chama psoas. O psoas ele tem um tendão que passa bem na região da frente do quadril. O psoas é um músculo forte que vem lá da coluna e da bacia, vai lá para a região do fêmur. Ele é responsável pelo movimento de flexão, de dobrar a perna. E muitas vezes é justamente nesse movimento de flexão, e às vezes junto com uma abertura lateral, que esse estalo vem. É muitas vezes também comum que o paciente acha que o quadril está saindo do lugar, alguma coisa assim. E se o paciente também não tiver dor, muitas vezes o tratamento é só orientação, tá bom? Além disso, as tendinites são muito comuns no quadril da bailarina, então pela demanda, pelo esforço físico do esporte, né? Querendo ou não, balé, a dança é um esporte, né? Então ele acaba causando uma demanda tão grande que os tendões podem acabar inflamando. E os tendões que mais inflamam em geral são a parte lateral do quadril, né? Então glúteo médio, glúteo mínimo, que fazem a abertura. Isso pode vir associado com uma bursite, que é uma inflamação da região do quadril, tá bom? Depois dessa parte que a gente chama de dores extra-articulares, ou seja, que não vem de dentro da articulação, que não vem da junta, nós começamos a pensar nas causas intra-articulares, ou seja, de dentro da articulação. Uma das principais é a lesão do lábio ou labrum acetabular. O lábio é uma cartilagem do quadril que fica na beiradinha da bacia. Ela é um pouco parecida com o menisco do joelho, que muitas pessoas estão mais acostumadas a ouvir. E a lesão do lábio, ela pode ser uma lesão dolorosa, muitas vezes é uma lesão dolorosa,
E muitas vezes essa lesão do lábio ela pode estar associada com algumas deformidades sutis da anatomia, do formato da região do quadril. Né? Então a gente tem duas doenças principais, uma delas é conhecida por displasia do quadril. A displasia são casos onde a região da bacia onde o fêmur encaixa, ela é um pouco mais rasa. Isso faz com que a cabeça do fêmur fique menos encaixada dentro da bacia e pode causar lesão do lábio. Além disso, outro tipo de formato que pode causar lesão do lábio é uma doença conhecida por impacto femoroacetabular. Impacto femoroacetabular são alterações bem sutis que podemos ter na região da bacia ou na cabeça do fêmur, principalmente quando o fêmur está um pouco ovalado. Isso pode causar lesão do lábio. E depois acho que a gente pode parar aqui um pouquinho e depois falar do tratamento. Ótimo. Bom, essas lesões, quer dizer, estão muito associadas a essa questão da hipermobilidade da bailarina e muitas vezes, especialmente quando a gente fala no alto rendimento, a gente está falando de pessoas que muitas vezes são selecionadas pelo esporte, ou seja, aquelas pessoas que têm pouca mobilidade, elas tendem a largar mais cedo o balé, né? Não evoluir tanto, vamos dizer, profissionalmente. Aquelas que têm uma mobilidade maior têm uma maior tendência a seguir, seja num alto rendimento, seja até no nível profissional. Né? Essa característica que você está citando da displasia, ou seja, de um acetábulo mais raso, ela facilita essa hipermobilidade, ou seja, você poderia falar que a bailarina tende a ter um quadril um pouco mais raso do que outras pessoas? Sim, com certeza. Mas como você mesmo falou, isso é mais comum na bailarina, não porque o balé causa displasia, né? Mas porque ele seleciona. Eu sempre falo para meus pacientes, quando ela chega, eu falo assim, olha, muitas vezes aquela menina que entrou no balé lá com 4, 5 anos, eventualmente tinha um quadril mais fechado, né, mais coberto, ela vai ter menos amplitude de movimento, então ela vai acabar não sendo tão boa no balé ou outra dança que for fazer, e ela vai acabar desistindo, ela não vai progredindo. Então tem muito realmente, como você disse, essa questão de seleção. Mas também tem uma questão um pouco, principalmente quando a gente pensa nesses movimentos de abertura de perna, como você estava falando, a gente acaba forçando cada vez mais a parte da frente do quadril, né? Então a gente tem alguns ligamentos na parte do quadril, um ligamento com nome complexo, mas o ligamento da frente que chama iliofemoral. Esse ligamento é um dos principais estabilizadores do quadril. Se a paciente, se a atleta fica fazendo esse movimento de abertura de perna ao longo da vida, né? Então pensa quantas milhares de vezes que uma bailarina, quando chegar no final da adolescência, no começo da vida adulta, já vai ter feito de rotação externa, ela pode acabar afrouxando também um pouco. Isso é interessante porque se fala muito da frouxidão ligamentar, né? Que são pessoas que têm os ligamentos um pouco mais soltos e mais mobilidade articular. Se fala muito disso como causa de dor no ombro, do joelho há muitos anos, né, João? Então, assim, eu acho que os colegas especialistas em joelho e ombro estão muito acostumados nessa questão da frouxidão como uma causa de dor dessas articulações. No quadril, é uma coisa que a gente estudou mais recentemente, mas a gente sabe hoje em dia também que a frouxidão ligamentar é sim uma causa por si só de dor no quadril. Ótimo. Bom, era essa o que eu queria direcionar um pouco, né, até a próxima pergunta. O ombro a gente consegue perceber ele de fato deslocando, né? Então ele sai do lugar, a pessoa tem um dado objetivo, ó, o ombro saiu do lugar, né? O joelho é a mesma coisa, especialmente a patela, né? Que é o cinto que fica na frente do joelho, que pode de fato ter um deslocamento e a instabilidade está bem caracterizada, né? No quadril, é mais difícil o quadril sair do lugar. Até pode acontecer uma luxação de quadril, mas é um evento bem pouco comum, e geralmente associados a traumas de alta energia. Né? Essa instabilidade na bailarina, quando que você considera esse diagnóstico e como é que você avalia isso? Interessante. Realmente, o quadril sair do lugar é bem menos frequente. Eu já vi acontecer, mas é bem menos frequente. A gente tem alguns critérios, né? Então, realmente, como você falou, já a hipermobilidade, ou seja, pacientes que têm uma maior mobilidade, a gente costuma ver sinais de frouxidão ligamentar, então, não só avaliando no quadril, mas nas outras articulações, né? Cotovelo, dedos da mão, joelho, que muitas vezes são mais fáceis de perceber. E muitas vezes a gente tem histórico dessas pacientes que já tem um histórico, por exemplo, de ter tido um problema de joelho, da patela sair do lugar, ou do ombro sair do lugar. E também a gente vai usar um pouco os exames de imagem, daí vão ter alguns achados específicos
tanto na radiografia quanto na ressonância, que vão sugerir para a gente que essa paciente possivelmente tem uma frouxidão ligamentar do quadril. Ótimo. Bom, acredito que muitas dessas bailarinas tenham de fato esses sinais de instabilidade. Obviamente que uns podem ter esses sinais mais evidentes, outras menos, né? Mas acho que já deu para entender um pouco o que acontece no quadril da bailarina, né? Agora, eu queria entender um pouco o que muda no tratamento da bailarina. Porque, por exemplo, a lesão de labrum que você citou, né? É uma lesão que ela é bastante comum, não apenas em bailarinas, né? Talvez até mais comum em bailarinas por conta de tudo isso, mas assim, outros esportes também estão muito associados a esse tipo de lesão. O fato dela ter esses movimentos de rotação excessiva no quadril, de mobilidade excessiva, o fato de essa instabilidade que eventualmente esteja presente, isso, a displasia que eventualmente, né, é mais comum na bailarina do que em outras pessoas. O tratamento também muda de alguma forma, não? Tá? Uma coisa que eu acho importante dizer, João, para começar assim, a lesão do lábio acetabular a gente já diagnostica na ressonância magnética, né? E tem diversos estudos que mostram que a lesão do lábio acetabular, ela acontece em pessoas assintomáticas. Então, tem muitos estudos que pegam voluntários, pessoas que não têm dor no quadril, e fazem ressonância magnética desses indivíduos, e a gente percebe que 30% a 40% das ressonâncias têm lesão do lábio. Então, é muito comum, na verdade, no meu consultório, eu ver pacientes que foram diagnosticados com uma lesão de lábio, alguém muitas vezes até indicou uma cirurgia, e quando eu chego aqui, eu vejo que a dor não tem nada a ver com aquela lesão de lábio, não tem nenhum tratamento específico para fazer. Então, o primeiro ponto, quando a gente tem uma lesão de lábio, é entender se ela mesma está causando a dor do paciente. O segundo ponto, quando a gente vai pensar no tratamento, tem algumas visões que eu vou chamar assim, um pouco mais ortodoxas da lesão do lábio e visões menos ortodoxas. O que eu quero dizer com isso? Tem vários estudos que demonstram que a lesão do lábio acetabular, ela é uma lesão que aumenta o risco do paciente ter osteoartrite, ou seja, desgaste do quadril mais para frente. Por esse motivo, uma visão, vamos chamar assim, de mais ortodoxa da cirurgia do quadril vai indicar a correção cirúrgica da lesão do lábio acetabular em todos os casos. Eu, pessoalmente, não tenho uma visão assim, vamos chamar tão ortodoxa, a gente vai olhar muito o paciente individualmente, e eu tenho visto nos outros colegas especialistas de quadril uma visão muito semelhante, entendeu? Que a gente percebe que existem lesões, e não vão ser todos os pacientes que vão se beneficiar do tratamento cirúrgico. Quando a gente pensa na lesão do lábio associada a essa questão da frouxidão ligamentar, o que no quadril a gente chama de microinstabilidade, até tem esse nome muito frequente de ser usado, ela funciona muito bem com tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico. Então, por exemplo, eu fiquei 1 ano em Stanford fazendo meu pós-doutorado, e quando eu fiquei lá, eu estudei bastante justamente a microinstabilidade. E a gente levantou os casos que tiveram diagnóstico de microinstabilidade e vimos se o tratamento conservador, ou seja, sem cirurgia, funcionou, e 2/3 dos pacientes, mais ou menos 70%, tiveram um bom resultado sem cirurgia. É um pouco parecida, né, João, para quem está acostumado com a questão do ombro, que no ombro tem, quando o ombro sai do lugar de uma maneira traumática, né, tem algum acidente, alguma coisa em geral, vai se tratar cirurgicamente. Pacientes que têm o que eles chamam também de instabilidade multidirecional, né, frouxidão ligamentar, também vão se beneficiar do tratamento conservador, né. Isso é interessante porque, assim, uma coisa que eu já ouvi de algumas bailarinas, que muitas vezes elas fazem fortalecimento, mas muitas vezes elas não querem fazer muito fortalecimento, porque elas querem, eu já ouvi, hoje em dia eu tenho que tomar cuidado, né, ter medo de ser ofensivo, mas eu vi isso de uma bailarina que elas não querem ter um corpo muito forte, elas querem justamente ter um corpo mais delicado, porque no balé é mais bem visto do que os corpos que acabam sendo muito fortes, muito musculosos, entendeu? Mas, basicamente, quando a gente pensa na questão da microinstabilidade, a gente precisa ter uma força para compensar essa frouxidão ligamentar, né? Então, eu sempre explico para o paciente, como você comentou, né, no quadril, a cabeça do fêmur não vai sair do lugar, mas ela está tendo algum micromovimento ali dentro, que como os ligamentos não conseguem segurar, a paciente vai precisar de mais força para os músculos conseguirem segurar, entendeu? Quando a gente pensa na displasia ou na lesão de lábio sem displasia, se a paciente falhar esse tratamento conservador, aí eventualmente pode ser necessária uma cirurgia. Que se for no caso de uma microinstabilidade sem displasia, ou seja, com o formato da bacia adequado, a gente vai fazer muito possivelmente uma artroscopia de quadril,
que é uma cirurgia menos invasiva, por pequenas incisões, onde a gente olha numa câmera, e a gente vai reparar esse lábio, a gente vai dar ponto no lábio acetabular. Quando a paciente tem uma displasia mais grave, ou seja, quando o acetábulo, o encaixe da bacia é muito raso, algumas vezes é necessário uma cirurgia que chama osteotomia periacetabular. Essa cirurgia é uma cirurgia um pouco maior, onde a gente vai basicamente reposicionar a bacia para a paciente ter um encaixe melhor do fêmur. Aí a gente entra numa questão muito específica da dança, né? Porque muitas vezes que eu já indiquei essa cirurgia para bailarinas, elas não quiseram fazer porque elas sabem que essa cirurgia muitas vezes vai perder amplitude de movimento, porque a gente vai encaixar mais a bacia. Então elas ficaram muito preocupadas de, com essa perda do movimento, eventualmente elas não conseguirem fazer tão bem os gestos necessários para a dança, entendeu? Então você vê como tem várias complexidades e várias nuances no tratamento da dor no quadril da bailarina e das atletas de dança em geral. Ótimo. Você falou um pouco também das tendinites, que são muito comuns, especialmente tendinite glútea, o psoas, que também você já citou um pouco a respeito, na frente do quadril, né? Outros tendões, adutores, também muitas vezes geram quadros de dores importantes, né? Ah, de que forma todos esses fatores ligados à bailarina estão associados a essas lesões, ou quanto que é simplesmente uma fraqueza, né? Porque a fraqueza, tudo bem, vamos fortalecer, mas isso é suficiente para essas lesões na bailarina? Vale lembrar até daquilo que você comentou, que na verdade quando se fala em fortalecimento, não necessariamente está falando em hipertrofia, né? Quer dizer, você pode trabalhar bem o fortalecimento sem gerar hipertrofia, que no fundo é o que preocupa mais a bailarina, né? Perfeito. É tudo meio relacionado, né, João? Então, assim, eu sempre explico para o paciente. Muitas vezes eu vejo que os pacientes, quando a gente fala de uma tendinite, né, até hoje em dia se usa muito o termo tendinopatia, né, por ser uma doença do tendão, ela vem da fraqueza muscular, né? Então, o que acontece? O músculo ali está fraco, ele sobrecarrega o tendão, e o tendão começa a sofrer e causa dor. Porque eu já tive alguns pacientes que ficam meio assim, poxa, mas se eu estou com dor, eu preciso fortalecer, não vai gerar mais dor, né? E é óbvio que isso é uma coisa gradual, né, no processo muito associado com os profissionais da fisioterapia, que são realmente quem entende como vai ser feito esse fortalecimento, né? A gente vai ter uma primeira fase de analgesia, né? A gente tentar controlar a dor, mas a ideia é que a partir do momento que o paciente estiver com a dor mais controlada, a gente consiga fortalecer. E perfeito o que você falou, não precisa de uma hipertrofia, né? E com certeza essas tendinopatias estão relacionadas com todas essas questões articulares, né? Então, assim, como eu estava falando, se eu tenho um paciente que tem uma fratura ligamentar, você vai ter um micromovimento ali da cabeça femoral dentro da bacia e você vai ter um trabalho muscular muito maior para tentar conter essa pequena instabilidade que você tem, né? Então, daí é onde surgem essas tendinopatias. Então, com certeza, tudo, obviamente, tudo muito relacionado, né? Então, se a gente está falando de um gesto esportivo, se a gente está falando de um gesto da dança, você precisa ter uma boa coordenação de todas as cadeias musculares, você precisa ter tudo funcionando bem para o paciente não ter dor, né? Legal. Bom, como você já mostrou, tem várias causas possíveis para dores na bailarina e muitas vezes essas coisas não acontecem de forma isolada. Então, até uma coisa que eu queria chamar a atenção aqui é para ter um pouco de cuidado com laudos de exames, né? Porque você faz uma ressonância magnética, vai aparecer tendinopatia, vai aparecer eventualmente uma lesão de labro, vai aparecer lesões na cartilagem, impacto, enfim, outras coisas que podem estar presentes, né? Agora, não necessariamente essas lesões são a causa da dor e muitas vezes tem muitas pessoas que estão super bem, apesar de todos esses problemas, né? Quando você tem um quadro de dor, muitas vezes você começa a fazer uma fisioterapia, que é a primeira coisa para tentar melhorar um pouco aquilo que você consegue com uma fisioterapia. Quando isso começa a não resolver, você está pensando em outros passos no tratamento, né? Nesse momento, tem algum técnica, alguma coisa que você possa usar para tentar direcionar melhor a causa da dor, até porque, por exemplo, uma coisa é você fazer uma fisioterapia e não ter resultado, outra coisa é você fazer uma cirurgia e não ter um resultado, né? As infiltrações é uma possibilidade nesses casos? Sim, as infiltrações são uma possibilidade. Quando a gente fala na parte de tendina, né, de tendinopatias, com certeza, então
A gente pode utilizar... Eu ainda uso muito a infiltração com corticoide, né? O corticoide, ele é um anti-inflamatório natural não, desculpa, um anti-inflamatório potente. E com certeza, sim, quando a gente faz uma infiltração, que a gente leva o medicamento direto ali para a região, ela vai ter uma ação muito mais potente que quando você tomar por boca, né? Então, a gente usa bastante as infiltrações. Hoje em dia, no quadril, principalmente quando a gente pensa em infiltrações de pessoas, infiltrações de região glútea, a gente tem utilizado cada vez mais as infiltrações guiadas, né? Ou seja, a gente vai, pode ser tanto o ortopedista quanto às vezes o radiologista, vai ali com o aparelho de ultrassom para ter certeza que a medicação está indo no lugar exato que a gente quer, né? E até porque tem tido umas discussões hoje em dia, principalmente quando a gente está falando de infiltrações com corticoides, de eventualmente tentar não fazer infiltração direto no tendão, mas fazer em volta do tendão, na região que a gente chama de peritendão ou paratendão, né? Tem crescido muito também a utilização de o que a gente chama de biológicos, né, que são novas substâncias que vêm do corpo, de fatores de crescimento, para melhorar essas partes tendinas. Mas é uma parte que ainda está muito em pesquisa e tem uma questão de regulamentação muito importante, né? Então, por exemplo, fora do Brasil se usa muito uma substância que é chamada de plasma rico em plaquetas, né, um PRP, que é basicamente uma concentração das plaquetas, né, do sangue do próprio paciente. Nas plaquetas a gente sabe que tem várias substâncias que ajudam na recuperação do tendão, mas é importante lembrar que dentro do Brasil isso não é regulamentado, né? Então a gente não consegue usar ainda, mas tem visto muitos trabalhos interessantes fora do Brasil. Quando a Legal. gente pensa... Pode falar. Tá, não, o que eu estava só querendo chamar um pouco a atenção das infiltrações, não só como tratamento, né? No sentido de você tirar e às vezes trazer um alívio da dor que você possa dar um segmento com a fisioterapia, com outros tratamentos, mas também como uma forma de identificar a origem da dor, Um né? diagnóstico, sim. Sim, com certeza. Então, tem uma coisa muito que a gente usa que a gente chama de teste terapêutico, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando muito da lesão do lábio, a lesão do lábio, a dor mais típica, é uma lesão muito na virilha. É um paciente que às vezes vem com a gente na parte da frente do quadril, que vem com a gente no consultório. Quando a gente mexe o quadril do paciente no consultório, o paciente reproduz a dor dele. Mas alguns pacientes têm o que a gente chama de forma atípica, né? Então, é uma dor mais difusa. Quando a gente examina o paciente no consultório, ele não tem dor. Então, por exemplo, a gente pode infiltrar a região do quadril, a articulação mesmo. Isso com certeza deve ser feito guiado, como eu falei, pode ser feito tanto com ultrassom quanto para o raio-x. E a ideia é que na hora que você faz a infiltração, não só o medicamento, que a gente pode usar o corticoide, como eu tinha comentado, ou até quando a gente está pensando na articulação, o ácido hialurônico, a gente coloca um pouco de anestésico. Então a gente vai reexaminar o paciente logo depois para ver como ele se sente. Isso é interessante até porque tem alguns pacientes que têm dores em momentos muito específicos. Então, por exemplo, eu lembro muito de um paciente, não era uma bailarina, era um outro caso, mas ele falava assim: doutor, eu só tenho dor quando eu fico de pé. Eu não tenho dor sentado. Quando eu examinava ele movimentando, ele não tinha dor nenhuma. A gente fez a infiltração com anestésico e eu falei: bom, agora fica de pé, né? Ele, melhorou minha dor. Então a gente sabe que a dor está vindo daquele local, né? Então a gente tem um trabalho às vezes meio de detetive, né, João? Nem todos os pacientes vêm com informações muito claras, né? E daí, com certeza as infiltrações, e daí não tanto o medicamento que vai agir no longo prazo, né? Mas muito o anestésico vai ajudar a gente a saber qual que é o local exato que está causando dor naquele paciente. Ótimo, legal. Eu acho que vale só chamar a atenção que muitas vezes a pessoa tem uma melhora importante da dor, no dia seguinte está com dor de novo, e isso não necessariamente é um resultado ruim, né? O que a gente estava buscando ali era, de fato, entender a causa Diagnóstico. ali. Cara, teve uma melhora momentânea, mas isso mostrou ali a origem da dor, aí você pode pensar em outros tratamentos, né? Perfeito. Ótimo. Leandro, acho que legal, acho que deu para entender bem aí um pouco como que a gente conduz essas bailarinas, até porque acho que é um tema que é importante, porque as lesões acabam tendo um tratamento diferenciado, né? Então, todos esses aspectos de mobilidade, de frouxidão, de movimento, isso podem impactar no tratamento, assim como os tratamentos podem impactar nessas características do balé e atrapalhar a bailarina na profissão dela, né? Então, acho que é importante entender tudo isso antes de seguir algum tratamento. E outro ponto também é que, quer dizer, acho que você mostrou bem que tem muita coisa além da fisioterapia a ser feita, né? Então, ah, ter um diagnóstico, um entendimento claro das lesões é importante para chegar no tratamento, especialmente naquelas pessoas que estão aí há bastante tempo sofrendo com essas dores e que já tentaram diferentes tipos de tratamento, né? Sim, com certeza. Acho que tem muitas especificidades que é importante
que o médico conheça para conseguir tratar bem e que a paciente entenda os detalhes da visão do médico para conseguir colaborar mais no tratamento e ter um resultado final melhor. Ótimo. Obrigado mais uma vez a disponibilidade. Espero contar com você aqui em outras discussões aí, Leandro. Com certeza, eu que agradeço.